Então, pessoal, tudo bem? Professor Davi falando. Vamos dar continuidade então à aula da semana passada, onde a gente começou a debater a ideia de deslocamento de equilíbrio químico, tá? A ideia básica do equilíbrio químico e o princípio de Le Chatelier continuam valendo para essa aula. Na aula passada, a gente trabalhou com o fator temperatura, né? Na aula de hoje, a gente vai trabalhar com o fator pressão. Assim como o fator temperatura tinha sua lógica, né, de funcionamento, tendo como perspectiva o princípio de Le Chatelier, pressão também vai ter a sua lógica de funcionamento, tá? O que você precisa entender? Pressão eu posso aumentar ou eu posso de alguma maneira, né, reduzir essa pressão. Quando eu aumento a pressão, como é que minha reação meu equilíbrio vai se comportar? Qual das duas reações que eu tenho será favorecida? Sempre que eu aumento a pressão, a reação com redução de volume é favorecida, tá? Isso aqui é sempre. Isso aí sempre vale. E quando eu reduzo a pressão, a reação com aumento de volume é favorecida. Então percebe que a pressão vai estar diretamente ligado ao volume da reação. Pressão e volume são variáveis que de alguma maneira sempre se relacionam nas equações químicas e na física também. E uma coisa interessante você observar que pressão e volume são grandezas inversas, inversamente proporcionais. O que eu quero dizer com isso? Enquanto uma aumenta, a outra diminui, na mesma proporção. Como é que eu posso representar isso através de um esqueminha que talvez facilite muito a sua vida? Tenho aí pressão e volume. Se eu aumento a pressão, eu reduzo o volume. Se eu reduzo a pressão, eu aumento o volume. Tá ok? Esse esqueminha facilita muito a sua vida. A pressão eu acredito que seja a variável mais fácil de vocês entenderem. Vamos por exemplo. Tenho aí o equilíbrio químico, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro, se eu vou trabalhar com a ideia de pressão, eu tenho que ver como funciona os volumes da minha reação. Então vamos lá. À esquerda eu tenho que eu posso considerar reagente, né? No equilíbrio químico a gente viu que esse conceito ele é meio relativo, e à direita que eu tenho o produto. Na frente das substâncias químicas eu tenho números. Ó. No caso do H2 eu tenho o número 2. O O2 não tem número nenhum, ele tem subentendido, vou tentar escrever aqui, ó, o número 1. Quando não tem número, está subentendido ali o número 1. E o H2O tem o 2 na frente. Repare que essas substâncias estão no estado gasoso, tá? Se eu falo de pressão, só faz sentido eu falar de pressão e substâncias no estado gasoso. O que eu vou fazer? Eu vou relacionar a grandeza volume a esses números que estão na frente das substâncias químicas. Esses números aqui, os da frente, tá? Os coeficientes estequiométricos. Então, olha só. Para o reagente, nessa reação, eu tenho 3 volumes. Por que eu tenho 3 volumes? Porque eu tenho esse 2 aqui e tenho esse 1 aqui. Não são 2 reagentes? Não estão à esquerda da seta dupla? Então eu tenho 3 volumes. Para o produto, eu só vou ter 2 volumes. Por quê? O único produto que eu tenho é esse aqui, ó. E ele tem, ó, esse 2 aqui na frente. Muito fácil, né, pessoal? Só olhar o número da frente e somar. Reagente e somar produto. Então eu posso dizer que à esquerda da minha reação eu tenho 3 volumes, que correspondem aos reagentes, e à direita eu tenho 2 volumes, que correspondem ao produto. Então eu vou aumentar e vou reduzir essa pressão. Como é que vai ser o comportamento desse equilíbrio nessa situação? O que a gente viu no slide anterior? Se eu aumento a pressão, eu favoreço a redução de volume. A reação onde há redução de volume ela é favorecida pelo aumento da pressão. Nessa reação, para qual lado ocorre a redução de volume? Lógico que é para a direita, porque para a direita eu tenho 2 volumes e para a esquerda eu tenho quantos volumes? 3. Ó.
Então, o aumento da pressão para essa reação, o equilíbrio se desloca para a direita. Por que para a direita? Porque é o sentido onde eu tenho menos volumes. Tenho 2. Se eu reduzo a pressão, o que a gente viu no slide anterior? Redução da pressão favorece o aumento de volume. Para essa reação química, o aumento de volume ocorre para a esquerda, porque é onde eu tenho 3 volumes. Então eu digo que o equilíbrio se desloca para a esquerda. Mais um exemplo. Tenho aí a reação química. Como a gente viu, ó, à esquerda, reagente, à direita, produtos. Tá ok? Vou calcular o volume. Como? Esses números aqui, ó. Esse 2, ó. Aqui eu não tenho nenhum. Então o que tem aqui? Vou escrever aqui o 1. Opa. Aqui eu tenho o 1. Aqui eu tenho o 3. Então vamos lá. Reagente, 2 volumes. De onde saiu esse reagente? Está aqui, ó, pessoal. Ó, 2. Tenho mais algum reagente? Não, só tenho esse. Então o total é esse mesmo. Produtos, tenho 3. Por que 3? Ó? Esse 1 daqui e esse 3 daqui. Ó. 3 mais 1, 4, né? 4 volumes. Aumento da pressão e redução da pressão. É o que eu posso fazer em termos de pressão. Se eu aumento a pressão, eu favoreço a reação onde há o quê? Redução de volumes. Nessa reação, para que sentido ocorre a redução de volumes? Para a esquerda, é onde eu tenho 2 volumes. Então, para essa reação, se eu aumento a pressão, o equilíbrio se desloca para a esquerda. Se eu falo em redução da pressão, eu estou falando em aumento de volume. Nessa reação, para onde ocorre o aumento de volume? Para a direita, que é onde ocorre o quê? Os 4 volumes ali do cálculo que eu fiz. Então, mais uma vez, repara o seguinte, pessoal. O aumento da pressão não é sempre vai para a esquerda. No exemplo anterior, o aumento da pressão foi para a direita. Nesse exemplo que a gente está trabalhando, o aumento da pressão foi para o sentido oposto. Então, fica atento a esses detalhes. Como funciona o aumento da pressão? O aumento da pressão sempre favorece a redução do volume. A redução do volume pode estar para a direita ou para a esquerda. Você tem que fazer o cálculo e analisar para onde isso acontece. A mesma coisa para a redução da pressão. Ah, então se aí a redução da pressão foi para a direita, quer dizer que a redução da pressão sempre é para a direita? Não, que no exemplo anterior a redução da pressão foi para a esquerda, se você reparar. A redução da pressão sempre favorece o aumento do volume. Nesse exemplo aí que a gente está olhando agora, o aumento do volume ocorre para a direita. Então por isso que vai para a direita. Tá ok, pessoal? Os exercícios, mais uma vez, estão muito parecidos aqui com exemplos, justamente para facilitar o seu aprendizado, tá ok? Então, ó, por hoje é só. Até nossa próxima aula semana que vem, tá ok? Tchau, tchau.